Sabe quando você começa uma coisa todo motivado? Você tem um objetivo, você começa ele todo motivado, cheio de energia, só que aí você acaba desistindo no meio do processo? Aquela infeliz arte de começar algo, mas não terminar. Se você tem isso, esse vídeo aqui é para você. É para te ajudar a exatamente a solucionar isso, a atingir os seus objetivos. Só que não só atingir e concluir eles. Entender que isso é uma etapa. Não significa que você atingir um alvo, uma meta, é o fim. Não. Isso é sempre progressivo. Sempre vai ter algo a mais, algo melhor para você fazer. Sempre vai ter algo para você poder desfrutar e viver o melhor. Para você que não me conhece, meu nome é Júnior Januário. Eu trabalho com estratégias de marketing e gestão de tráfego. Também sou mentor, dou mentorias, aulas para ajudar você a desenvolver o seu negócio e a avançar, tá? Esse vídeo aqui hoje nós vamos falar sobre ativação versus motivação e qual a diferença entre esses dois. O primeiro que eu já quero deixar claro para você. A motivação é algo que ela tem um limite, ela pode acabar. Ela tem um certo tempo. A motivação ela vai fazer você começar as coisas, mas dependendo da energia que você tiver, realmente da motivação, pode acontecer de você não concluir. E aí que entra a ativação. A ativação, independente do que aconteça, você não para. Hoje mesmo eu estava refletindo sobre isso, por exemplo, comigo ontem. Ontem eu estava cansado, sabe? O tempo aqui na minha cidade estava seco, né? A sinusite me atacou, fiquei com a cabeça toda doendo. E aí eu comecei, mas eu tinha que fazer o meu exercício físico. Eu coloquei uma meta, falei, eu quero cuidar da minha saúde, eu quero ter uma longa vida, eu quero poder desfrutar do melhor. E eu falei, não, eu vou fazer exercício. Eu já faço só 3 vezes na semana, então se eu faltar aqui vai ser ruim. Então o que eu fiz? Mesmo com esse desconforto, eu fui lá e fiz. Não tive um resultado tão bom igual os dias anteriores, mas eu fiz o melhor que eu podia fazer naquele dia. E a ativação está ligado exatamente a isso. Independente se você está motivado ou não, você vai lá e faz. Porque você compreende que o resultado final é melhor do que você paralisar. Então, por exemplo, em relação a exercício físico, eu falei, eu não vou parar, eu vou fazer, porque eu quero ter uma vida longa. Isso também entra num ponto de você estar conectado, estar em uma ambiência. Porque, poxa, eu não acho ruim você startar algo com motivação. A motivação é muito boa para você começar alguma coisa, para fazer você sair do lugar. Só que você tem que entender que a motivação ela não pode ser sua fonte de energia primária, porque se você usar isso, se você ficar usando só motivação, uma hora você vai cansar. A motivação ela causa o que em você? Ela causa obesidade cerebral. Ela faz você ficar cheio de tudo e acaba não fazendo nada. Você pode ficar frustrado, entendeu? Você tem uma motivação. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem clássico do meu começo da minha jornada. Quando eu comecei, eu tinha motivação de o quê? Quando eu comecei a trabalhar na internet, tá, pessoal? Quando eu comecei esse lance de empreender, de ter um próprio negócio, de sair da CLT e ir para um CNPJ, né? Para abrir a minha empresa, abrir o CNPJ. O começo da minha jornada, todos nós quando vamos começar a criar um negócio próprio, é ter mais dinheiro, ter mais tempo, qualidade de vida. Porque você trabalhando para os outros, você tem um teto, um limite. Esse limite pode ser 1.000, 2.000, 3.000 reais, eu não sei. Só que para você crescer dentro da CLT é complicado. É bastante complicado. Já quando você empreende, monta um negócio próprio, você sabe que o céu é o limite. Você ganha dinheiro conforme o seu esforço, conforme você soluciona os problemas. E, Júnior, o que tem a ver isso com motivação e ativação? Tem tudo a ver. Quando eu comecei, eu fui motivado. Falei, poxa, eu quero dar uma qualidade melhor para mim, para minha família, eu quero comprar carro, casa, tá, beleza. Só que no meio desse processo de aprendizado, de estudo, para aprender a trabalhar na internet, trabalhar com marketing, houve ocasiões que eu não estava tendo muito resultado.
E aí o quê? Geralmente quando isso acontece, a minha motivação ela baixou. Só que aí eu me conectei a uma ativação, eu me ativei em algo que, sinceramente, eu espero que você se conecte a isso também, de entender que todos nós estamos aqui para ajudar as pessoas. Aquela questão de ajudar e ser ajudado. Aquela questão de servir. Porque quando a gente vai ler ali Gênesis 1, 26, fala: Deus criou o homem para dominar e governar sobre essa terra. Isso é um fato. E essa função de um governo e de domínio tá ok. De você cuidar do planeta Terra. E Deus ele criou também os nossos amigos, irmãos, familiares, né? Deus criou Adão e Eva e houve a multiplicação para ter as famílias e tal. E aí hoje nós temos o quê? Amigos, familiares e tudo mais. Então, de modo que nós temos sempre que ter comunhão com Deus, que é a sabedoria vertical, que provém do reino, e a sabedoria horizontal, que provém das pessoas, da gente estar conectado. Então, nós vivemos para ser conectado. Então, o código de ativação que eu peguei, eu quero que você pegue isso também, porque isso mudou a minha vida. É exatamente isso. Poxa, eu faço o que eu faço não é simplesmente pelo dinheiro, mas sim pelas pessoas, para ajudar essas pessoas. É igual esse vídeo que eu tô fazendo aqui agora. Hoje eu não tava tão motivado de gravar um vídeo igual ontem. Eu tava com mais energia. Só que eu falei, poxa, eu vou gravar esse vídeo aqui para ajudar as pessoas a transbordar. Isso edifica a mim mesmo e também edifica as pessoas que estão me assistindo. É aquilo, quem ensina aprende 2 vezes. Anota isso no seu caderno. Você aprende algo. Quando você aprende e ao mesmo tempo você passa para frente, você ensina, você aprende 2 vezes. E a ativação está muito ligada a isso, de você entender o porquê, o objetivo mais importante. E não simplesmente uma motivação rasa. A ativação ela vai fazer você continuar independente das circunstâncias. É a mesma coisa do sol, né? O nosso professor hoje ele deu esse exemplo. Imagina se o sol, Deus ele criou o sol. Imagina se o sol ele nascesse e falar, poxa, hoje eu tô tímido, não vou brilhar. Imagina o tanto que a gente tava ferrado, sem sol. O tão gelado que o nosso planeta Terra ia ficar. Por quê? Porque o sol tá tímido. Não, o sol ele tá lá queimando. Independente do que aconteça, o sol ele vai estar lá. É a mesma coisa de hoje, outro exemplo que o nosso professor citou hoje também foi a questão do foguete. Aquele foguete da SpaceX. Um foguete, quando ele vai decolar, para você ter ideia, ele gasta o combustível conforme um tamanho de uma piscina grande. Eu não lembro o tamanho da piscina. Mas uma vez que o foguete ele tá ligado, não tem como desligar. O combustível vai queimar até o final. Então, entender que essa questão de ativação é algo natural. Então, você tem que estar em movimento. Você não pode parar. É você entender que, independente das circunstâncias, você não vai parar. Você vai fazer o que tem que ser feito. Porque uma das chaves do sucesso é a constância. É você não parar. É você fazer o que tem que ser feito. Tem até uma frase, se você não tem anotado aí, eu aconselho você a anotar que crianças fazem o que querem, adultos fazem o que precisa ser feito. Independente se você tá bem, se você tá mal, você vai lá e faz, porque isso vai te gerar resultado. E para isso acontecer, essa ativação acontecer na sua vida, você tem que estar alinhado na sua identidade. Alinhado com aquilo que você nasceu para você ser. Então, se você não tem clareza daquilo que você é, do porquê que você está nesse mundo, eu aconselho você a trazer essa luz para sua mente. Eu já falei isso no começo do vídeo. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para governar sobre essa terra, para dominar. E ao mesmo tempo, para o quê? Desfrutar. Você vai notar que todas as pessoas que tiveram dificuldades em sua vida de crescimento, elas sempre, mesmo que elas estavam passando por dificuldade, executando tarefas, ações,
elas estavam desfrutando. Ah, Júnior, me dá um exemplo disso. Vou dar um exemplo aqui clássico. José. Quem leu a Bíblia aqui vai entender o que eu tô falando. Olha pra você ver. José, ele foi rejeitado. Ele foi jogado lá no fosso, né? Foi vendido como escravo, foi pro Egito. Nossa, Júnior, a vida de José só foi dificuldade. A vida de José teve muitas dificuldades. Ele foi... A mulher do Potifar lá, esqueci o nome. Ela tentou seduzir ele. E aí jogou... Aí a mulher foi lá, falou com o rei que era o contrário. Não foi eu. Não foi eu que seduzi ele, não. Foi ele que me seduziu. Ele tentou fazer coisa errada comigo aqui. E José foi preso. Depois disso, José passou vários perrengues. Isso que é o fato. Só que ele se tornou governador do Egito. Aí eu te pergunto. Poxa, Júnior, José sofreu. Ele foi preso. Ele ficou na prisão. Foi escravo. Mas ele se tornou governador. Eu tenho certeza. Olha pra você ver. José, mesmo como escravo, dentro da casa do rei lá, que ele servia, antes de ser preso, ele governava a casa. Ele era o mordomo ali, tecnicamente. Então, ele tinha acesso. E esse acesso que ele tinha, ele desfrutava daquilo. Mesmo sendo escravo, ele desfrutava das coisas boas que aquela casa poderia prover. Porque ele fazia entendendo que como se estivesse fazendo para o Senhor. É a mesma coisa do seu trabalho, tá? Você que trabalha hoje, você que tem sua empresa, quando você entende que o que você faz é o mesmo que você estivesse fazendo para Deus, porque você está servindo as pessoas, e as pessoas são criadas à imagem e semelhança de Deus, e você está ali servindo, ajudando, você está fazendo como se estivesse para Deus, você tem um prazer maior. Você começa a valorizar isso. E José, quando ele se tornou governador do Egito, quando ele foi preso, aí ele revelou os sonhos lá, ele foi nomeado governador do Egito, o segundo maior do Egito ali, só ficava abaixo do rei, mas ele governava tudo. E ele desfrutava. Então, sempre há motivo pra gente desfrutar. A questão do desfrute está muito ligado em você entender, sabe, essa questão da gratidão, de ser grato por aquilo que Deus coloca na sua mão hoje. Isso tem um link com essa questão da ativação. Ah, Júnior, por quê? Porque quando você é grato por aquilo que você tem, você sabe que tem um Deus que cuida de você. Você tem ciência da sua identidade, que é essa questão de desfrutar do melhor daqui dessa terra, de governar sobre os seus sentimentos, governar sobre as posses, sobre as coisas que Deus coloca na sua vida. E aí você começa a entender que Deus está te dando o melhor e é só você plantar que você vai colher coisas boas. É só você continuar no processo, independente do resultado que você tem hoje. Pode ser um resultado pequeno, pode ser um resultado grande, mas se você continuar executando, fazendo o que tem que ser feito, você vai gerar um grande resultado. Eu lá atrás, quando eu estava estudando, 2020, quando eu trabalhava no supermercado, eu estava lá estudando sobre marketing digital, eu ainda alimento o meu espírito, lendo a palavra, eu estava criando mais maturidade em Deus, entendendo esse ponto de que eu nasci para desfrutar do melhor dessa terra, para governar, que eu tenho um pai que me ama, um pai celestial, que eu fui adotado por Jesus, por intermédio de Jesus, né? Nós somos chamados de filhos de Deus por causa de Jesus, porque Jesus ele veio para o quê? Exatamente tirar esse vazio, esse buraco que existia entre Deus e o homem. Jesus ele veio ali para o quê? Para exatamente ser o caminho até Deus. Então é isso que eu quero que você compreenda, sabe? Essa questão de ativação, ela vai fazer você chegar muito longe. Então você tem que ter clareza que você está aqui hoje para ajudar as pessoas. Seja no seu trabalho atual, que você está aqui agora, na CLT, seja na sua empresa. Entendeu? Então existem várias formas. A questão é você tem que entender que a motivação ela pode servir ali para começar algo. É muito bom, cara. Ah, Júnior, eu vou começar algo porque eu quero, eu tô motivado a dar um futuro melhor para minha família. Beleza, irmão, mas entenda que há algo a mais do que isso. Tá bom? E para finalizar aqui tem uma tarefa, tá? Antes de falar dessa tarefa, eu quero falar para você que nós temos um grupo de mastermind, um grupo gratuito de transbordo. Então, se você deseja se conectar,
se você deseja conhecer pessoas novas, elevar a sua frequência, é só clicar no link da descrição aqui, tá? Que você vai ser direcionado para esse grupo, tá bom? Lá a gente tem esse objetivo de ajudar, de ser ajudado, de transbordar na vida um do outro, de fluir. Né? Deus ele criou o homem para exatamente isso, ter relacionamento uns com os outros. Então, ambiente gera novos resultados. Então, se você hoje... Júnior, eu não consigo me conectar na minha cidade com pessoas que têm essa mentalidade de crescimento. Fique calmo, fique calma, tem o nosso grupo online. Eu comecei assim, eu mesmo quando comecei minha jornada, eu não tinha essas pessoas próximas a mim. Só que eu comecei com esses grupos gratuitos e aí eu fui entrando em uma frequência nova. E você também pode fazer isso, tá? Não dá essa desculpa de, Júnior, eu não cresço porque eu não tô conectado. Não, sempre há um jeito. Sempre há uma solução. Deus ele sempre dá uma solução para algo. É só você buscar, você ficar em movimento, tá? E agora vamos falar aqui sobre as tarefas, tá? É uma tarefa só, uma experiência só. Eu quero que você pegue ali 5 motivações, tá? Você vai pegar 5 motivações que fizeram você chegar onde você chegou hoje. Tá bom? Você vai pegar o seu caderninho e vai anotar ali 5 motivações que fizeram você chegar onde você chegou hoje. Você vai circular essas 5 e vai trocar elas por uma ativação, tá? Você vai circular essas 5 e vai circular e vai trocar ela por uma ativação. Você tem que lembrar de uma coisa, ó. Mudança e melhora são motivacionais. Já a transformação, ela é ativacional, tá? Ativação, geralmente ela não tem volta, tá? É que nem uma borboleta. A borboleta ali é uma lagartinha. Quando ela se transforma em uma borboleta, ela não tem como ela voltar a ser uma lagarta de novo. A mesma coisa de uma laranja. Você pega uma laranja, se transforma em suco de laranja, não tem como ela voltar a ser uma laranja. Então, a ativação tem muito ligado a isso. Não tem como você voltar ao que você era antes. Tem até uma palavra, acho que se eu não me engano tá até na Bíblia também isso, que fala que quem já pisou nos santos dos santos em outro lugar não sabe viver. Quando a gente tem essa clareza da nossa identidade, de quem nós somos, quando nós estamos alinhados com Deus e com os nossos irmãos na fé, fluindo em movimento, e a gente sabe que quem Jesus é e quem Deus é na nossa vida, não tem como a sua vida voltar a ser como era antes. Porque a verdade, ela te liberta, ela faz você ir para o próximo nível. Então é isso, tá? Deus abençoe a sua vida. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, tá? Se inscreve no canal, porque isso me motiva a continuar fazendo vídeos como esse para ajudar você e várias outras pessoas, tá bom? Tamo junto.